Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que muito provavelmente, dependendo do lugar que você está usando algum dos seus produtos, e hoje nós vamos falar de Vulcabras. E se você nunca ouviu falar ou se ficou curioso do que essa empresa faz, fica até o final desse vídeo para você entender um pouco mais sobre a trajetória dessa companhia e também quais são os seus produtos. Então, bora lá pro vídeo! A Vulcabras atua há mais de 6 décadas no setor de calçadista brasileiro e também nesse período ela se consolidou como a maior indústria do setor de calçados esportivos aqui do Brasil. E ela também se tornou gestora de várias marcas bem conhecidas e bem famosas aqui no Brasil e também no mundo. Também, claro, são empresas líderes nos seus respectivos segmentos. E atualmente ela conta aí com 5 unidades aqui no Brasil que empregam cerca de 14,5 mil trabalhadores. Ela também tem 2 filiais e centros de distribuição no Peru e também na Colômbia. Então aqui a gente já consegue entender um pouco o que a empresa faz. E agora eu vou falar um pouco sobre o CEO da companhia. E estamos falando de Alexandre Grendene Bartelli. Atualmente ele é diretor da companhia e foi diretor de marketing da Vulcabras Azaleia de 2007 até 2016. E ele foi responsável pela integração da subsidiária da companhia lá na Argentina. Isso também é um ponto bem interessante, já que ele esteve à frente desse processo de internacionalização da companhia, e isso é muito bem-vindo, isso é bem relevante quando nós olhamos para um CEO. Ele também foi presidente da rede de varejo BIS, Comércio de Artigos Esportivos e Representações Limitada, responsável pela administração de 6 lojas da rede, dirigindo as áreas de compras, marketing e também financeiro. Muito interessante ver a história do CEO e que ele entende de várias áreas do setor e, claro, a gente está falando de uma empresa aqui que atua basicamente com o varejo. Então ela produz seus calçados para vender para o varejo. Então é fundamental um CEO que tenha total noção ou tenha conhecimento, expertise nesse tipo de área, já que é uma área aí que tem uma margem um pouco reduzida, e uma pessoa que tem uma expertise assertiva muito grande é sempre muito bem-vinda, principalmente para essas empresas do varejo. E agora eu vou trazer um pouco da história da companhia, que é sempre bem importante dar uma olhada, já que ela traz muitas informações para depois nós fazermos a nossa análise subjetiva. Então, bora lá! E tudo começa lá em 1952 com a fundação da Companhia Brasileira de Calçados Vulcanizados S.A. na cidade de São Paulo. E lá ela produzia calçados de couro com sola de borracha vulcanizada. E nesse mesmo ano nasce aí o sapato 752, que foi um ícone nacional em calçados masculino naquela época. E aqui é bem interessante observar que já no início da fundação da companhia ela já lança um produto que fica conhecido nacionalmente. É bem legal quando isso acontece e é raro de se ver, principalmente lá em 1952. E nos anos 50 a fábrica dela foi transferida para Jundiaí, também na cidade de São Paulo, onde foram adicionados vários novos itens e novas linhas de negócio na companhia. E nessa renovação ela incluiu também botas de borracha, calçados de couro e calçados sintéticos de PVC. Em 1973, a Vulcabras ingressa no segmento de marcas esportivas e internacionais. E anos depois, ela se torna a licenciada para produzir os seus produtos aqui no Brasil. E aqui nós estamos falando de marcas como Adidas, Puma, Lotto, Reebok, entre várias outras marcas que a companhia faz a fabricação aqui no Brasil. E olha só que ponto interessante, lá em 1977 a companhia faz o seu IPO, então as suas ações estão negociadas na Bolsa de Valores. E aqui estamos falando de uma empresa bem antiga, lá de 1952, e também uma empresa que está há anos na nossa Bolsa de Valores. E lá em 1988, os irmãos Pedro e Alexandre Grendene Bartelli adquirem o controle da Vulcabras S.A. E nos anos 90 a companhia aí passa por uma busca de melhora nos seus custos, para ficar mais competitivo no mercado, e ela faz um movimento bem interessante. E a Vulcabras decide mudar as suas operações industriais para a região nordeste do Brasil, que passou a conceder aí programas de incentivos fiscais estaduais em conjunto com o governo federal. E todos nós sabemos que aqui no Brasil o imposto é bem alto, é bem custoso, principalmente para quem trabalha com varejo, e se a empresa tem uma forma de diminuir os seus custos, é sempre muito bem-vindo, e essa movimentação foi extremamente relevante para a companhia. Em 2003 foi feita a aquisição de uma empresa argentina, iniciando o seu processo de internacionalização. Em 2007 a Vulcabras adquire o grupo Azaleia S.A., detentora das marcas Olímpicos, Azaleia, Dijean e também a Opanca.
e aos 55 anos de idade, a Vulcabras se torna a Vulcabras Azaleia também por conta dessa aquisição. Em 2008 também acontece mais um movimento bem legal, bem interessante, e naquela época, né, a Vulcabras ela era licenciada exclusiva da Reebok, e isso lá desde 1996, e com isso, né, a Adidas também vê uma oportunidade de parceria com a Vulcabras. E eles fazem aí uma parceria com o objetivo de desenvolver, produzir e distribuir produtos da marca no Brasil e também na Argentina. E em 2015, a companhia, né, a Vulcabras Azaleia naquela época, fez a venda da sua matriz na Argentina, a Vulcabras Azaleia Argentina. E em 2016 é construído um dos maiores centros de tecnologia e desenvolvimento de calçados da América Latina, com mais de 1.000 novos modelos de calçados desenvolvidos por ano. Em 2018, a Vulcabras ela firma vários tipos de contrato e de fabricação e também comercialização dos produtos da Under Armour, que envolvem calçados, confecções e também acessórios. Em 2020, o grupo Vulcabras, né, decide focar então seus esforços exclusivamente na gestão de marcas de esporte. E então ela faz o licenciamento da marca feminina Azaleia para o grupo Grendene. E o ano passado, em 2021, a Vulcabras Azaleia agora se chama apenas Vulcabras e passa a operar e produzir a marca Mizuno aqui no Brasil. Bem interessante essas movimentações do grupo Vulcabras, né, de compra de marca, venda de subsidiária na Argentina, enfim, é todo um processo de mesclagem, de vou para outro estado para diminuir meu custo. Isso é bem legal, bem interessante. Eu gosto particularmente de ver a história da companhia, assim a gente consegue entender um pouco mais sobre ela e também na hora de fazer a análise da companhia fica muito mais fácil de observar aí algumas pontuações ou alguns pontos fortes e pontos fracos, ou talvez até oportunidades e ameaças olhando para a trajetória da companhia. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das marcas que a companhia tem hoje, que ela produz aqui no Brasil, e eu vou começar pela Mizuno. E a Mizuno, só para vocês terem uma ideia, né, ela é uma multinacional aí, japonesa com mais de 114 anos de mercado, e a marca tem foco na categoria Running Performance e também desenvolveu tecnologias exclusivas para a absorção de impacto. Outra marca bem reconhecida da companhia é a Olímpicos, e ela foi patrocinadora oficial do Comitê Olímpico Brasileiro durante 12 anos. Não é pouca coisa, é muita coisa e também é muito marketing. E a Olímpicos está em toda a América do Sul e em mais de 12 mil pontos de venda aqui no Brasil. E agora eu vou falar um pouco sobre a Under Armour, que é uma empresa aí bem conhecida também internacionalmente, e a Vulcabras é a licenciada para fazer a fabricação e também distribuição aqui no Brasil. E a Under Armour ela é sediada em Baltimore, na Maryland, e é a marca global, né, fundada lá em 1996, líder em inovação e criação de vestuário, calçados e também acessórios voltados para o esporte. Interessante que a Vulcabras sempre pega marcas ou é licenciada de marcas de fato voltadas para o setor esportivo. Então, aquilo que eu falei, né, de ter o foco exclusivamente em marcas esportivas, está se provando com seus produtos que ela tem distribuído atualmente. E saindo um pouco da parte de tênis, ela também produz botas, tá? Botas de segurança, e ela é destinada a trabalhadores de hospitais, mineradoras, siderurgias, agronegócio, construção civil e diversos outros setores. E essa bota é feita com PVC e também EVA, que é de alta durabilidade e são resistentes a produtos químicos, possuem desempenho antiderrapante e, é claro, respeitam as normas internacionais de qualidade. E agora que eu já trouxe um pouco sobre a história da companhia, o CEO, algumas curiosidades, também algumas marcas que ela produz aqui no Brasil, chegou a hora de falar um pouco sobre números e eu vou trazer alguns números aí do último trimestre, mais precisamente do terceiro trimestre de 2022. Então, bora lá! E no terceiro trimestre de 2022, ela teve um lucro bruto de 250,3 milhões. E isso representa um aumento aí de cerca de 29,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Eu vou trazer uma imagem agora para vocês aqui mostrando o lucro bruto e também a margem bruta da companhia. Então aqui nessa imagem você consegue observar que de fato lá em terceiro trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2022 teve uma mudança aí de cerca de quase 30%, né? E também a margem bruta teve uma elevação aí de cerca de 1,6%. Isso, né, olhando os trimestres e olhando os 9 meses, né, agregados do ano de 2021 e também em comparação com o ano de 2022, a gente consegue observar aí um aumento de 50% no lucro bruto e aí uns 2 pontos percentuais mais ou menos de margem bruta em comparação um ano contra o outro. E agora eu vou botar para vocês na tela, né, uma imagem botando o lucro líquido e também a margem líquida do terceiro trimestre de 2022 e também comparação com o terceiro trimestre de 2021. E nesse gráfico a gente consegue observar que o lucro líquido de 2022, né, foi de 97,9 milhões. Isso representa uma queda de 22,6% sobre o resultado, né, anteriormente de 126,5 milhões lá no terceiro trimestre de 2021. E a companhia
companhia ressalta, né, que alguns eventos não recorrentes influenciaram o lucro líquido da companhia. Sempre bem importante quando acontece alguma redução no lucro, na margem, ou alguma coisa aconteceu, né, com a companhia, é sempre importante entender se foi algo pontual, se é algo que já vem de vários meses. Isso é sempre bem importante quando você for fazer a sua análise. E agora eu vou trazer a participação por mercado no terceiro trimestre de 2022 da companhia. E aqui é possível observar, né, que a grande maioria é do mercado interno, né? A participação da Vulcabras é quase totalmente no mercado interno e ela tem somente 6,3% no mercado externo. E nesse gráfico eu vou trazer a evolução da dívida líquida da companhia. E aqui a gente consegue observar, né, que de fato, durante vários anos aqui ela tem aí a sua dívida bem controlada, bem dentro dos parâmetros, mesmo sendo uma empresa de varejo. E isso é extremamente bem relevante, lembrando que acabamos de passar por uma recessão gigantesca por conta de pandemia e tudo mais, então a dívida dela está bem controlada e isso é bem positivo, um ponto aí, uma força muito gigante para a companhia. E chegou a hora de falar sobre a nossa análise SWOT, fazer a nossa análise subjetiva, lembrando que aqui a gente sempre vai analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças, e também não tem certo ou errado, aqui é só uma percepção que eu tive de alguns pontos importantes sobre a companhia. Então vamos lá pro vídeo. Começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês é que ela tem marcas fortes, né? Então ela aí tem marcas e produz marcas que são bem conceituadas tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. E uma outra força é que ela tem contratos exclusivos com várias marcas bem grandes, né? Under Armour é uma dela, Mizuno, ela também licenciou a Asalé, que é uma marca bem grande aqui no Brasil, e essa tem uma força bem gigante para a companhia. Uma outra força é que ela tem a dívida extremamente bem controlada e com isso em mente ela pode se arriscar, né, nos próximos anos, fazendo novas aquisições, desenvolvendo novos modelos de calçados. E de fato, né, ter a dívida bem controlada permite que a companhia tenha acesso a crédito também muito mais fácil. E por último, mas não menos importante, ela é uma empresa extremamente consolidada, né, com vários anos na bolsa e também com vários anos de história. Agora falar um pouco sobre as fraquezas, e a primeira que eu trago para vocês é que ela depende, né, de licenciamento de grandes marcas, né? Atualmente ela tem poucas unidades sendo produzidas, né, poucas marcas, e de fato ela precisa desse licenciamento para poder operar aqui no Brasil. Uma outra fraqueza é que ela basicamente depende do mercado interno, né? Eu mostrei para vocês o gráfico, né? Basicamente ela tem toda a sua participação aqui no mercado interno. Seria uma boa se ela tivesse uma exportação um pouco melhor, né? Então internacionalizar as suas operações. Como a gente sempre fala, né, ela trabalha com varejo basicamente, então as margens são um pouco reduzidas. Eu também trouxe aqui nos gráficos para vocês, né, a gente conseguiu observar que as margens são um pouco menores mesmo. E por último, a sua maior fraqueza, na minha visão, é a sua baixa diversificação. Eu gostaria que uma marca tão grande e tão gigantesca tivesse aí marcas mais conceituadas e também um número maior de marcas sobre o seu leque de produtos que são vendidos para o varejo. Agora falando de oportunidades, e a primeira que eu trago para vocês é a expansão para o mercado exterior. Lembrando, né, mais de 90% está no mercado interno e só cerca de 6% no mercado externo, então fazendo essa parte mais do exterior seria algo muito bem-vindo para a companhia, além de diversificar, né, sua moeda de receita, também iria diversificar aí o seu modelo de negócio. O aumento da demanda via e-commerce pode ser uma oportunidade gigantesca para a companhia, já que ela pode vender diretamente seus produtos na sua própria plataforma, se assim ela achar interessante. Uma outra oportunidade bem legal, bem interessante é que o estilo de vida mais saudável das pessoas. Lembrando que a Vulcabras ela fica mais focada em marcas do segmento esportivo, e se as pessoas têm uma vida saudável, né, um estilo de vida mais saudável, isso pode ser uma oportunidade gigantesca para a companhia. E agora falar um pouco sobre as ameaças, e a primeira que eu trago para vocês é que os seus competidores, né, são extremamente bem consolidados. E a gente está falando de marcas também gigantescas, como Nike, né, e outras várias companhias que estão aí no mercado brasileiro que podem fazer frente à Vulcabras. Uma outra ameaça também é a recessão mundial, lembrando que ela é focada em produtos esportivos e com alguma recessão ou algum lockdown, as pessoas não conseguem sair de casa, logo não conseguem fazer seus esportes. Isso pode ser uma ameaça gigantesca para a companhia. Não dá para deixar de mencionar que a carga tributária aqui no Brasil é gigantesca, então essa também é uma ameaça muito forte, tanto que a companhia teve que mudar a sua fábrica para uma região que tem benefício fiscal para poder continuar operando e diminuir o seu custo. Mas para mim a ameaça mais forte, né, é realmente o fabricante chinês, né, que fabricam os mesmos calçados a um custo extremamente menor. E quando vem aqui no Brasil também chega para o consumidor final um custo bem menor do mesmo produto. Então isso de fato é uma ameaça gigantesca e que a Vulcabras e também outras companhias do mesmo setor têm que ficar ligadas e talvez mitigar o máximo possível esse tipo de ameaça.
E essa foi a nossa análise SWOT. Se você observou alguma coisa que não está aqui nessa análise e você gostaria de complementar, deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E agora, fazendo um apanhado geral da companhia, a gente consegue observar que é uma empresa aí com vários anos de mercado, ela passou pela pandemia e ainda assim tem a sua dívida bem controlada, ela é gestora de marcas bem conceituadas e gigantes no mercado internacional. Também possui parceria com os gigantes, né? A gente viu lá na história da companhia que ela fez parceria com a Nike. E também ela é uma empresa bem antiga na Bolsa de Valores e ela já se provou com o tempo aí por vários e vários anos, já passou por várias crises e ainda continua firme e forte aí no cenário competitivo aqui no Brasil na Bolsa de Valores. E se você gostou da companhia e quer se tornar sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a cotação dela na Bolsa de Valores está em R$ 14,99. E se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta de analisar a empresa no mesmo estilo que eu estou fazendo aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o nosso site, onde vai ter um produto, onde você vai ter acesso a análise ao vivo toda semana. Então, se você tiver alguma dúvida, também mande lá pra gente que nós vamos sanar todas as suas dúvidas. Lá também vai ter os preços, então fiquem à vontade para ver tudo que nós temos no nosso site e fiquem à vontade. Qualquer coisa é só mandar no nosso direct e vamos te responder o mais rápido possível. E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também compartilhe para mais pessoas. E nos vemos na próxima semana. Até lá!